Então vamos à introdução do primeiro e do segundo livro dos Reis, que na verdade, mesmo sendo dois livros separados na Bíblia, eles foram originalmente escritos como um único livro contando uma história unificada que continua de onde o livro de Samuel, que veio antes dele, parou. Então Davi unificou as tribos de Israel em um único reino, e Deus prometeu que da sua linhagem viria um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre as nações e cumpriria a promessa feita para Abraão. Então, o livro de Reis conta a história da longa linhagem de reis que vieram depois de Davi e nenhum deles se tornou naquela promessa. Ao invés disso, eles levaram a nação de Israel para o fundo do poço. O livro é esquematizado em 5 movimentos. A história começa e termina focada em Jerusalém. Primeiramente, com o reino de Salomão e a construção do templo. E depois, a última sessão termina com a destruição de Jerusalém e o exílio de Israel para a Babilônia. E a história que aponta para essa tragédia compõe as 3 seções centrais que explicam como Israel se dividiu em 2 reinos rivais, como Deus tentou prevenir a corrupção de Israel ao enviar os seus profetas e como o exílio se tornou inevitável, consequência dos pecados de Israel. O livro então começa com 2 capítulos sobre a passagem do reino de um Davi já idoso para o seu filho Salomão. E as últimas palavras de Davi são bem semelhantes às de Moisés, Josué e Samuel para o povo. É um chamado para que ele permanecesse fiel aos mandamentos de Deus e para ser fiel apenas ao Deus Israel. Mas as palavras de Davi não são plenas de sabedoria, porque Davi e Salomão conspiram para consolidar o novo reino através de uma série de assassinatos políticos. Então, não é um bom começo. O melhor momento de Salomão é quando ele pede a Deus sabedoria para liderar Israel. E ele até mesmo completa os sonhos de Davi de construir o templo de Deus em Jerusalém. Aqui a história para e descreve detalhadamente o projeto do templo, do mesmo jeito que o projeto do tabernáculo na Torá. Havia todo esse ouro e joias e representações de anjos, de frutas, e tudo isso um simbolismo que ecoa de volta ao Jardim do Éden, um lugar onde o céu e a terra se encontram, onde a presença de Deus habita no meio do seu povo. E logo depois de terminar de construir o templo, ele faz péssimas escolhas e o reino começa a ruir. Ele se casa com filhas de centenas de reis para fazer alianças políticas e ele então adota os seus deuses e introduz a adoração a esses deuses em Israel. Salomão então acumula uma quantidade enorme de riquezas e reúne um grande exército. Ele até mesmo institui trabalho escravo para todos os seus projetos de construção. E agora, se você voltar até a Torá e dar uma olhada nas orientações de Deus para os reis de Israel em Deuteronômio 17, verá que Salomão está quebrando todas elas. Então, no momento de sua morte, Salomão se assemelha mais a Faraó, rei do Egito, do que ao seu pai Davi. E a próxima seção do livro abre com o filho de Salomão, Roboão, agindo da mesma forma que seu pai. É uma história muito triste de ganância e desejo de poder. Ele tenta aumentar os impostos para o trabalho escravo e sob a liderança de Jeroboão, as tribos do norte rejeitam isso. Eles se rebelam e separam e formam o seu próprio reino rival. E agora na história você tem o reino do sul, que é o reino de Judá, centrado em Jerusalém, com os reis da linhagem de Davi, e também esse novo reino do norte chamado Israel, cuja capital seria eventualmente Samaria. Jeroboão vai e constrói 2 novos templos para competir com o templo de Salomão ao sul. Ele coloca um novilho dourado em cada um dos templos para representar o Deus Israel. A conexão com Êxodo 32 é bem explícita. A partir desse ponto, a história vai e volta do norte ao sul, traçando o destino de ambos os reinos. Cada um deles teve por volta de 20 reis sucessivamente, e a cada introdução do autor para cada rei, ele avalia o reino em alguns critérios. Eles adoravam somente ao Deus Israel ou promoviam adoração a outros deuses? Eles eliminaram a idolatria entre o povo e permaneciam fiéis à aliança como Davi ou se tornavam corruptos e injustos? E de acordo com esses critérios, o autor não acha nenhum rei bom no reino do norte de Israel, 0 entre 20 reis. E então, no reino do sul de Judá, apenas 8 dos 20 reis têm uma avaliação positiva, o que se conecta com um outro propósito desse livro, que é introduzir o papel dos profetas como figuras chaves na história de Israel e na Bíblia. Os profetas não eram adivinhos, eles falavam em nome
do Deus da aliança, e eles tinham o papel de cães de guarda da aliança, o que significa que eles condenavam a idolatria e a injustiça entre os reis e o povo. E eles constantemente lembravam Israel do seu chamado para ser luz entre as nações e que eles deveriam obedecer aos mandamentos da Torá, se arrepender e seguir a Deus. Nessas sessões centrais de cada rei, Deus levanta os profetas para os responsabilizar. O mais proeminente dos profetas no norte foram Elias e seu discípulo Eliseu. Bem aqui no centro do livro, Elias era um profeta selvagem, vivendo no deserto, e seu arqui-inimigo era o rei do norte, Acabe, e sua mulher cananita Jezabel. Juntos, os dois instituíram a adoração ao deus cananita Baal em Israel. E então, na famosa história, Elias desafiou 450 profetas de Baal para um desafio sobre o qual Deus mostraria que ele é o único Senhor, e apenas o Deus de Israel respondeu com fogo. Depois disso, Acabe usa seu poder real para assassinar um fazendeiro israelita e depois roubar o vinhedo de sua família, de Nabote. E então Elias novamente confronta a injustiça de Acabe e anuncia o fim de sua linhagem. Elias eventualmente passa o seu manto e sua liderança profética para seu jovem discípulo Eliseu, que pede pelo dobro da autoridade de Elias. Mas o que é fascinante aqui é como o autor recontou 7 milagres realizados por Elias e depois ele oferece histórias de 14 atos de poder realizados por Eliseu. Ambos os profetas eram claramente homens notáveis e tiveram o mesmo papel em confrontar os reis de Israel contra a idolatria e a injustiça. E por fim, eles não tiveram sucesso em convencer Israel a deixar a apostasia. Na próxima sessão, o Reino do Norte foi sacudido por uma revolução sangrenta iniciada por um rei chamado Jeú, que destruiu a família de Acabe, e mesmo Jeú tendo sido comissionado por Deus primeiramente, sua violência ficou fora de controle e criou uma espiral de assassinatos políticos e rebeliões das quais Israel nunca se recuperou. Golpe após golpe depois de Jeú, e cada rei seguia outros deuses, permitindo horríveis injustiças que levam a 2 Reis capítulo 17. O grande e mau império da Síria atacou violentamente, derrubando todo o reino do norte, e a capital Samaria foi conquistada. E os israelitas foram exilados e dispersos por todo o mundo antigo. Agora o capítulo 17 é um capítulo chave. O autor interrompe a história e oferece uma reflexão profética sobre o que acabou de acontecer. Ele culpa a idolatria e a infidelidade à aliança de Israel como consequências, e então Deus permitiu que eles enfrentassem as consequências e as suas decisões. O movimento final do livro conta a história do isolado Reino do Sul. Aqui vemos reis heróicos como Ezequias, que confiou em Deus, quando os exércitos da Síria vieram bater na porta de Jerusalém, ou Josias, que descobriu os pergaminhos perdidos da Torá no templo e começou a ler. Ele ficou convencido e instituiu uma reforma religiosa para remover a idolatria e a influência dos cananitas da terra prometida. Mas Judá já havia se afastado demais. O rei entre esses dois, Manassés, foi de longe o pior. Ele não apenas introduziu a adoração às estátuas dos ídolos no templo de Jerusalém, mas também instituiu o sacrifício infantil. E então Deus enviou profetas para avisar que o tempo havia terminado. Israel havia chegado em um ponto sem retorno. O capítulo final conta a história do Império Babilônico a caminho de invadir Jerusalém e destruir o templo, e levar o povo e a linhagem real de Davi para o exílio. E então a história termina nos levando a imaginar: Deus havia terminado com Israel? Ele havia terminado com a dinastia de Davi? Bem, o parágrafo final foca mais ou menos 40 anos à frente da escravidão e conta uma história bem estranha. É sobre Jeoaquim, um descendente de Davi, que seria rei se estivesse em Jerusalém. E o rei da Babilônia o liberta da prisão e o convida a comer na mesa real pelo resto da vida dele. E o livro termina assim. Então, não é muito, mas é uma história que dá um pouco de esperança de que Deus não abandonou a linhagem de Davi. A questão agora é como Deus irá cumprir as promessas a Abraão e Davi, como ele irá abençoar as nações e trazer o rei messiânico. E para responder essas questões, você precisa ler os livros de sabedoria e os livros proféticos. Mas por enquanto é isso.
a respeito do livro dos reis.